Olá, tudo bem? Você já conhece a contabilização do estoque no DataSul? Se você já conhece, eu peço e oriento que você assista esse vídeo e depois comente aqui para aprimorar os nossos conhecimentos. Se você não conhece, eu peço que você assista para contextualizar com a gente o funcionamento, o mecanismo da contabilização do estoque no DataSul. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, nós não vamos acessar o produto, vai ser totalmente teórico, nós vamos estar usando o quadro branco e vamos estar trabalhando com as contas T's, fazendo a distribuição, isso desde a conta transitória de fornecedores até a conta do CPV. Tá ok? Meu nome é Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Os vídeos sobre o fechamento de estoque que a gente já fez, eu até aconselho que vocês acessem os outros. Nesse vídeo a gente vai estar fechando todo o contexto. Nós vamos estar abrangendo todo o contexto. É uma área que eu gosto muito, então por isso que eu fiz bastante vídeo sobre essa área. E é interessante a gente estar entendendo. Muita gente tem dúvida como que funciona, de onde que vem o erro e etc. Então é interessante a gente entender a contextualização de como ele funciona e a partir daí a gente consegue ter maior facilidade até na hora de decifrar os problemas, tá? Então nós vamos estar usando um quadro branco, como eu falei na abertura. Dentro desse quadro branco nós vamos estar selecionando as contas T's, né? Todo mundo conhece a conta T. Todas as contas T's que passam um exemplo bem dinâmico, desde a transitória de fornecedores até o CPV, como ele funciona, e eu acho que vai ser bastante interessante, tá ok? A minha primeira pergunta que eu faço é: assim que a gente faz o recebimento, a gente já sensibiliza a contabilidade? A resposta é não. A gente sensibiliza a contabilidade somente na contabilização, no CE 0412. A gente antes do CE 0412, a gente precisa fazer a sumarização. A sumarização nada mais é do que pegar os valores e montar o lote, e o CE 0412 vai lá e pá, descarrega aquele lote lá dentro da contabilidade, é o que a gente chama de lote CEP. Então, a cada momento nós vamos estar gerando esse lote para fazer algumas atividades. Nós vamos estar discutindo lá no quadro branco, passo a passo, como funciona. E várias vezes durante o processo de fechamento, a gente vai gerar o CEP e tirar. Vai tirar o CEP e tirar. Até a última, quando a gente fecha e o CEP fica definitivo lá na contabilidade. Tá ok? Então eu convido você aqui para estar indo lá para o quadro branco para a gente poder estar trabalhando com ele. Tá joia? Então vamos lá. Vamos para o quadro branco. A ideia é distribuir 12 contas T's para a gente poder navegar aí com os valores e demonstrar como que a contabilização do estoque se comporta. Essas 12 contas T é o mínimo, é o básico que a gente pode ter para poder demonstrar essa movimentação. Vamos convencionar que do lado esquerdo da conta T são os movimentos de débito e à direita os movimentos de crédito. Vocês podem notar que na primeira coluna é o começo e o fim da nossa navegação, né? A gente começa em fornecedores, transitória de fornecedores, e completa a nossa viagem aí no CPV, no custo dos produtos vendidos. Aí no meio tem um intruso aí, né? A conta de impostos. Essa conta de impostos aí pode ser dos mais variados impostos. Lembrando que os impostos estão cadastrados, as contas de impostos estão cadastrados lá no CD 0611. A segunda coluna são as colunas de estoque, né, de inventário,
insumo de manutenção industrial, matéria-prima e produtos acabados. A terceira coluna são de ordens em andamento, de manutenção e de produção. Eu coloquei duas de produção para ficar mais fácil para a gente identificar como é que se comporta com duas ordens de produção. E a quarta e última coluna é a coluna das ordens das contas de absorção, aquelas que são atualizadas no rateio e depois na contabilização a cada fase do médio. Tá ok? Então a gente faz o primeiro recebimento, nosso mês está acontecendo e a gente recebe um item aí de R$ 43,12. Esse item aí é um item de manutenção industrial. Nós vamos recebê-lo e ele vai ficar depositado ali no estoque de manutenção industrial. Então a gente acredita a conta de transitórias de fornecedores e debita a conta de insumo lá na nossa conta de insumos de MI. A gente está atualizando o estoque nesse momento, a contabilidade nesse momento? Não. A gente só consegue ver esse movimento lá no RE 0701. É possível ver o crédito na conta de fornecedores e o débito na conta de insumos. A mesma coisa acontece com matéria-prima. Quando a gente recebe matéria-prima, como essa aí de R$ 12,34, a diferença é que eu posso creditar impostos e o valor do material vai para a conta de materiais, né? Nós vamos debitar a conta de materiais e creditar as contas a conta de fornecedores. Tá ok? Então vamos supor aí que R$ 2,34 foram impostos e os R$ 10 material. E o nosso mês vai rolando, vai acontecendo até que termina o mês. Então, quando eu termino o mês, o que eu tenho lá dentro do meu baú, dentro da minha panela, dentro da minha bacia aí, de movimentos do estoque? Eu tenho notas fiscais de entrada, eu tenho requisições, eu tenho 40 documentos diferentes dentro do nosso estoque. E esses documentos, eles têm comportamentos diferentes, dependendo do tipo do documento, ele pode ser informado ou valorado. Quando ele é informado, quando eu já venho do meio externo com um valor definido, como por exemplo o valor da nota fiscal. E quando ele é valorado? Ele é valorado quando eu preciso do preço médio para poder popular esse valor. Então, por exemplo, as requisições, elas esperam o fechamento, pelo menos a primeira fase, para poder ser valorada. Então, eu tenho que primeiro calcular o preço médio na primeira fase para valorar as requisições. Essas requisições, por exemplo, as requisições de matéria-prima. Então, eu tenho que esperar terminar a primeira fase e só depois que terminar a primeira fase eu consigo identificar essas requisições valoradas. A mesma coisa acontece com o item de matéria-prima. Existe uma requisição de matéria-prima, não, desculpa, de insumo de MI. Existe uma requisição para dentro da minha ordem de manutenção e essa requisição ela acredita a minha conta de estoque. A mesma coisa acontece com matéria-prima. Tá ok? Terminada a primeira fase do médio, já posso fazer a sumarização e a contabilização. Para quê? Para executar o primeiro rateio. O rateio da primeira fase, que conta as despesas e aqueles 6 mais 1, né? 6 componentes de GGF, mais 1 de mão de obra da absorção de todos os centros de custo. Isso é possível através lá do rateio. Nós fizemos um vídeo falando sobre rateio e agora nós estamos indo para a prática. Então, dentro desse rateio eu tenho, por exemplo, a folha de pagamento, a depreciação e a absorção de MI. E a gente pode estar processando
assim que a gente atualiza o rateio, nós vamos creditar as contas ou melhor, debitar as contas de absorção. A conta de absorção de MI, ela não é debitada nesse momento, porque a gente não tem o MI. O MI ele é executado na segunda fase. E o que é o MI? Manutenção industrial. Eu abro uma ordem de manutenção e eu tenho duas atividades essenciais, que é a requisição de material, pode ou não ocorrer, e horas de técnico. Essas horas dos técnicos, os técnicos vão apontar. Os técnicos têm um centro de custo e esse centro de custo deles paga para eles, o salário deles. Então, a cada ordem de manutenção, eu tenho que valorar essa ordem de manutenção. Com o quê? Com as requisições e com a mão de obra dos técnicos. Então, assim que eu faço a requisição, eu debito a minha conta de ordens de andamento e credito a minha conta de insumo de MI, diminuindo minha conta de MI, com base na minha requisição. O segundo passo é valorizar a mão de obra do técnico. Então, o técnico trabalhou quanto tempo em cima daquela ordem? E aí eu pego aquela taxa a hora dele lá e a gente se utiliza dela para poder debitar contas de ordens em andamento lá da manutenção industrial. E assim a gente vai seguindo durante o mês. No momento que a gente termina aquela ordem de manutenção, fez aquela ordem de manutenção, a gente encerra aquela ordem de manutenção, a gente credita a ordem a conta de ordens em andamento, e esse crédito evidentemente é a soma de todos os débitos, isto é, a requisição mais a mão de obra que foi aplicada naquela ordem de manutenção. Então a gente tem aí que a nossa manutenção custou aí para o centro de custo R$17,12. E terminada, e isso daí tudo a gente identifica na segunda fase, no cálculo da segunda fase, a gente consegue identificar tudo isso no cálculo da segunda fase, e logo após o cálculo da segunda fase, de novo, a gente sumariza e contabiliza. E após a contabilização, a gente já pode rodar o segundo rateio, e esse rateio visa essencialmente apropriar as despesas de manutenção industrial. E com isso a gente vai debitar a conta de absorção da manutenção industrial. Terminada a contabilização da segunda fase, a gente pode começar a quarta fase. Já estamos com todas as absorções populadas, debitadas, a ordem de manutenção também já está contabilizada, agora a gente pode ir para a produção. E quando a gente faz o cálculo das ordens da produção, o que a gente vai estar apropriando lá? As requisições para dentro das ordens de produção, os valores dela, e cada ordem de produção também tem as suas horas de atuação dentro da fábrica, e cada grupo de máquina que passa as operações, ele vai definir lá uma quantidade de horas. Essas quantidades de horas a gente utiliza para definir a nossa taxa a hora por cada absorção. Como eu comentei um pouquinho anteriormente, são 6 componentes de absorção mais a mão de obra direta. Não são todas as empresas que trabalham com mão de obra direta. A grande maioria apropria a mão de obra direta juntamente com o GGF. Aqui a gente está apresentando 3 GGF e a gente pode e deve estar distribuindo esse GGF proporcional com base nas horas que cada ordem de produção consumiu. O que a gente entende é que quanto mais tempo a ordem de produção ficou dentro da fábrica, mais ele tem que pagar pelas despesas dele. Então os operadores gastaram mais tempo trabalhando em cima da minha ordem de produção,
aquela ordem de produção tem que pagar mais pela depreciação e também com a manutenção industrial. Tá certo? Bom, uma vez que eu debitei todas meu GGF para dentro das ordens, agora está na hora de eu creditar o GGF nas contas de absorção. E assim a gente vai fazendo uma a uma, debitando as contas de absorção, e é bastante interessante que a gente consegue ter um termômetro para ver se tudo que a gente foi debitado através do rateio, a gente está acreditando agora no cálculo da quarta fase. E por último, a gente valoriza o acabado. E como é que a gente chega no custo do acabado? Somando os débitos desse acabado. Então, por isso que essa conta de ordens em andamento sempre tem que estar balanceado. Se a gente tem algum erro e na hora de fazer o apontamento, de fazer o consumo, a gente esqueceu de algum componente aí, ele fica desequilibrado. E a gente precisa arrumar, né? Porque senão a gente não está distribuindo o custo adequadamente e alguém vai estar pagando por isso. Tá joia? Bom, uma vez que eu reportei meu produto acabado, como é que eu calculo o valor, o custo daquela ordem? Evidentemente é tudo débito e eu tenho que acreditar todo o débito, eu tenho que fazer esse balanceamento. E uma vez que eu reportei, eu crio o estoque e com isso eu tenho que atualizar o estoque de produto acabado, tenho que debitar o estoque de produto acabado. E assim eu continuo com a minha movimentação financeira. Então aquelas duas ordens que a gente reportou durante o mês, ela debita a minha conta de produtos acabados. Bom, agora é o momento de faturar. Eu vendi e agora eu tenho que faturar. E eu vou faturar uma peça ao preço médio. Esse preço médio foi calculado da mesma maneira que o preço médio da matéria-prima. Saldo inicial, mais entradas, menos saídas, eu calculo o preço médio e com isso eu posso valorizar os documentos que são valorados, como por exemplo, nota fiscal de saída. Então eu fiz uma venda, essa venda, vamos supor que um item custe R$13,45, esse é o débito que a gente vai estar fazendo dentro da conta de CPV. Ok? Então com isso a gente termina nosso fluxo aí. Depois que ele vai para o CPV, aí a gente vai poder acreditar lá no momento do final do exercício e para poder definir aí o lucro da empresa, né? E ver os impostos e trabalhar com os impostos. Mas em termos de estoque, esse o caminho que ele segue. Tá ok? Então é esse o trabalho aqui no nosso quadro branco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maneira aí que a gente fez aí a contextualização da contabilização do estoque. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem um like e indique para os seus amigos. Se vocês não gostaram, eu espero que vocês podem dar um dislike, é bom para a gente poder crescer e acrescentar novidades aqui. De novo, eu peço que vocês indiquem para os seus amigos e para os seus inimigos, tá ok? Antes de mais nada, antes de terminar, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, caso não estejam inscritos, e também marquem ali o sininho ali para a gente estar lembrando vocês cada vídeo novo que a gente libera aqui, tá bom? Antes de mais nada, muito obrigado, eu agradeço muito a sua paciência até aqui e você está desmistificando o DataSul. Fé em Deus.